Bom dia, pessoal. Hoje eu vou começar a passar para vocês o assunto sobre função, certo? Depois já vou entrar em função composta. Aqui uma rápida explicação sobre a função simples, né? A função é o meio que a gente usa para encontrar gráficos, né? Seja ele retas ou parábolas, certo? E a gente encontra eles substituindo os valores no x, seja numa equação de primeiro grau ou seja numa equação de segundo grau, certo? Nem sempre vai ter um conjunto para você jogar os valores de x, mas quando tem, ele é conhecido como domínio. E o resultado é conhecido como contradomínio. Na verdade, o outro conjunto ao qual ele é associado é contradomínio. Os resultados é conhecido como imagem. Então, olha só, aqui ó, nessa conta pediu para encontrar a imagem. Então, olha, eu tenho dois conjuntos, conjunto A de 0, 5 e 10. E aqui eu tenho o conjunto B de 0, 5, 10, 15, 20 e 25. Quero saber se os fatores aqui vão ter imagem, né? Se aqui o domínio vai ter algum resultado aqui no contradomínio. Então eu tenho que simplesmente jogar os valores do domínio no x. Então temos aqui ó, y. Se eu jogar 0, vai sobrar quem? Apenas o 5. Então o 0 eu sei que está associado, olha, ao 5. Se eu jogar 5, eu vou ter 5 mais 5, 10. Então esse 5, olha, então 10. E aqui, se eu tiver o 10, vai ser 15. Então o 10 associado ao 15. Então aqui, o domínio, todos os pontos do domínio ligando alguns pontos do contradomínio, significa que é função. Eu posso ter posso ter aqui um resultado ligando o outro. Só que aí não seria função mais, porque do domínio ele pode ligar apenas um. Agora, se eu tiver um outro resultado aqui com um domínio diferente, aí sim seria função também. Aqui a gente pode falar, esse domínio com esse contradomínio é chamado de injetora. Porque todos os meus pontos aqui estão ligados a alguns pontos daqui. Agora, se todos os pontos daqui estivessem ligados a todos os pontos de cá, ela seria subjetora, certo? Porque o contradomínio seria igual à imagem, ligado a todos. Agora, a bijetora é quando eu tenho a injetora e a subjetora junto. Ou seja, todos os meus números de domínio é igual ao número do contradomínio. Então aqui, ó, como eu disse, isso aqui também é utilizado para fazer gráfico, onde a gente tem no plano cartesiano a reta x e a reta y. Opa, aqui é x, aqui é y, certo? Sempre vertical y, horizontal x. Então, se disse que o meu x valia 0, então ele estava aqui no ponto 0. E o y estava no ponto 5. Então aqui eu tenho meu primeiro ponto. Depois, x no 5 e y foi para o 10. Então, olha, ele faz a junção no x5, y10. E depois, o x10 e o y15. É o plano cartesiano. Encontrado os planos, a gente traça a reta. Certo? Isso é reta, igual eu disse, quando é equação de primeiro grau. Quando for equação de segundo grau, ela vai se tornar uma parábola. Que é uma parábola? É uma concavidade para cima ou uma concavidade para baixo. Depende dos resultados que a gente tiver na conta. Então vamos supor que, ó, vou jogar menos 2. Então todos os meus x serão menos 2.
menos 2 ao quadrado, menos 5 vezes menos 2 e mais 6, aqui entre parênteses. Então eu tenho 4, né? Menos 2 ao quadrado é 4, menos com menos, mais 5 vezes 2, 10, e mais 6. Então 4 com 6, 10, com 10, 20. Então eu sei que o menos 2 vai ser no ponto 20. E o menos 1? Vou direto aqui agora, ó. Menos 1 ao quadrado é 1. Menos 1 vezes menos 5, menos com menos, mais 5. E o mais 6? 6 com mais 6, 12. E se eu jogar 0? Então, 0 as duas, sobra 6. E se eu jogar 1 positivo? Vai ficar 1, menos 5 e o mais 6. Resultando em 2. Por quê? 1 com mais 6, 7. Tirei 5, 2. Vou jogar o 2 agora. 2 ao quadrado, 4. 2 vezes o menos 5, menos 10. Ali desce o 6. Te dá um resultado, 10 com menos 10, 0. Vou fazer o F3 também. 3 ao quadrado, 9. 3 vezes o 5, menos 15, mais 6. Olha só. 9 com 6 é 15. Com menos 15, 0. Vou fazer com o 4. Dá 16. 4 ao quadrado, 16. 4 vezes 5, 20. Menos 20. E o mais 6. Aí fica 22 e o menos 20, sobra 2. Então, olha, tivemos 2 pontos aqui no zero, hein? Então, como isso vai ficar no plano cartesiano? Y, x, aqui o nosso zero. Então, vamos lá, ó. O x no menos 2. Então, aqui eu tinha o menos 1, aqui o menos 2, aqui o 1, aqui o 2, depois o 3, depois o 4. O menos 2 deu resultado 20. Então, vamos colocar aqui de 5 em 5. 5, 10, 15, 20. Então, olha, menos 2 bateu no ponto 20, bateu aqui. Depois, o menos 1 bateu no ponto 12. 5, 10, vai estar mais ou menos aqui. Depois, o 0. O 0 está aqui, bateu no ponto 6. Aqui. Depois, o 2. Opa, perdão. O 1 bateu no ponto 2. Mais ou menos aqui. Vamos jogar. Depois, o 2. Aqui, bateu no ponto 0. Então, ele está exatamente aqui. O 3 também está no 0. Depois o 4 subiu para o 2. Então, olha só. Ele começa a formar uma parábola. Aqui eu risco para cima porque provavelmente vai continuar. Então, é uma parábola. Atenção também é na hora de descrever se ele é crescente ou decrescente. Aqui, olha, ele está decrescente e começa a crescer. Mas por ser uma concavidade para cima, a gente fala que é crescente. Se fosse uma concavidade para baixo, seria decrescente. Agora, olha aqui, essa reta está subindo, né? Todos os meus resultados estão fazendo com que a reta suba. Então, é crescente. Se fosse o contrário, seria decrescente. Certo? Então, isso aqui é uma rápida introdução à função. Próxima aula eu vou começar aí com função composta, que eu já deixei o material separado, onde a gente vai aplicar função dentro da função, certo? Então, acompanhem aí o canal, deixem aquele like e até a próxima. Obrigado.